Aprendendo a falar o Statistics, parte 1. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de diferenciar variável qualitativa de quantitativa, coletar dados brutos e obter seu rol, e compreender o conceito de frequência absoluta e realizar sua distribuição. Variáveis qualitativas. Uma variável é dita qualitativa quando seus dados expressam atributos, ou seja, qualidades. Como exemplo, imagine o tipo de geleia mais consumida por uma população, o candidato a prefeito escolhido por uma determinada comunidade, o modelo de carro mais vendido por uma determinada montadora, o tipo de acidente mais comum nas indústrias. Tudo isso são exemplos que expressam a qualidade e não a quantidade de um determinado evento. Já as variáveis quantitativas, elas expressam números, ou seja, o peso, a altura, a idade, o número de acidentes de trabalho, tudo isso representa quantidade. Qual é a quantidade? Tudo bem? Quando os números são inteiros, dizemos que a variável quantitativa é discreta. Exemplo, número de acidentes num dia. Você não vai falar que existe 3,5 acidentes. Você vai falar que existe 3 acidentes, ocorreram 3 acidentes, ocorreram 5 acidentes. Isso são dados o quê? Discretos. Certo? O número de acertos no jogo, o número de votos para um determinado candidato, são todos exemplos de variáveis quantitativas discretas. Agora, quando os números não são inteiros, nós temos uma variável contínua. Exemplo, a média de consumo dos veículos, o volume de chuva, a altura de um salto e atletismo, tudo isso são o quê? Exemplos de situações cuja variável é quantitativa, porém ela é contínua. Dados brutos. Os dados de uma amostra, eles são dispostos de uma forma, se eles estiverem dispostos da forma que forem coletados, sem qualquer organização, eles são chamados de dados brutos. Veja esse exemplo que está na tela. Eu tenho 24, 23, 22, até, digamos ali, 31. Eles são todos desordenados. Então, ficaria meio complicado se eu dissesse assim, quantas vezes o número 21 surgiu nessa minha amostra? Quantas vezes o número 35 surge na minha amostra? Seria complicado fazer isso, não seria impossível. Mas imagina se eu tivesse 1000 dados, 500 mil dados, ia ficar cada vez mais complicado, vocês concordam? Fazer essa análise? Isso. Então, surge a necessidade de organizar esses dados, ordená-los de maneira crescente ou maneira decrescente, por exemplo. Nesse caso, essa ordenação, essa organização, ela recebe um nome, que é rol. Então, vamos pegar aqueles mesmos dados da tela anterior e vamos organizar de forma crescente. Então, e vamos obter, por exemplo, aí, ó, eu tenho 21, 21, 21 até 36. Qual é o menor elemento da minha amostra? O menor elemento da minha amostra é o 21. Concorda? E o maior elemento da minha amostra é o 36. Bom, se for perguntado a vocês para encontrar a amplitude total da distribuição, ou seja, AT, a amplitude total ela é representada pela diferença entre o maior e o menor valor observado, que no nosso caso seria o 36, que é o maior valor observado na amostra, menos o 21, que é o menor valor observado na amostra, obtendo assim o 15, que seria a minha amplitude total. Então, recapitulando, qual é a amplitude total dessa distribuição do exemplo? 15. Frequência absoluta. A frequência absoluta, que é representada pelo símbolo Fi, é o número de vezes que o elemento aparece na amostra, ou
o número de elementos pertencentes a uma determinada classe, que vocês verão posteriormente. Bom, nesse caso, eu tenho aquela amostra que são aqueles dados lá, que eu tenho 21, 21, 22, e assim vamos indo até o 36. Eu quero escrever aquela amostra, eu quero melhorar aquilo, ao invés de ficar escrevendo sempre aquela quantidade de números, eu vou representar através de uma tabela. Tudo bem? Por quê? Porque eu quero saber quantas vezes o 21 aparece, eu quero saber quantas vezes o 22 aparece, quantas vezes o 23 aparece, e assim sucessivamente. Tudo bem? Isso vai ser representado como sendo uma distribuição de frequências absolutas. Então, o que seria distribuição de frequências absolutas? Eu tenho aqui essa tabela que vocês estão observando. Eu tenho esse xi, que é o número, que são os elementos da minha distribuição, certo? Os elementos que eu tenho da minha amostra. E o fi, no nosso caso, vai ser a quantidade de vezes que cada um desses elementos aparecem. Então, na amostra. Então, quantas vezes aparece o elemento 21? 3 vezes. Então, a frequência é o 3. Quantas vezes aparece o elemento 22? 2 vezes. Quantas vezes aparece o elemento 30? Uma vez. E esse símbolo aqui de somatório é justamente o que? O total de elementos que a minha frequência, que a minha amostra possui. Então, eu tenho um total de quantos elementos? 30. Tudo bem? Esse caso, esse tipo de representação é feita para dados discretos, certo? Quando os dados forem contínuos, a tabela ela vai ter um caso, vai ser diferente, distinta dessa daí. Tudo bem? Então, até a próxima aula e bons estudos!